Demon's Souls é um dos grandes sucessos tanto do PlayStation 3 como agora do PlayStation 5. Mas você conhece a história do cara que desenvolveu o Demon's Souls? Que é um cara bem interessante, o Hidetaka Miyazaki. Fala, meus calangos, beleza? Hidetaka Miyazaki nasceu em Shizuoka, no Japão, em 1975. Ele era uma criança meio humilde, né, e tal. Ele não tinha muitas ambições, né, a família dele não era rica, mas também não era pobre, né, ele era meio de classe média e tal. Ele gostava muito de ler, né, então ele lia muito mangá, ele lia muito livro, né, e como os pais dele não tinha muito dinheiro para comprar livros, né, mangás, né, e tal, ele ia na biblioteca do bairro que ele morava e pedia emprestado, né, livros, mangás para ele poder ler, né. E como ele era uma criança e a leitura de mangás e livros não é uma coisa muito fácil lá no Japão, ele conseguia ler algumas coisas, né, que estavam escritas lá nos livros, né, nos mangás, só que ele não entendia tudo, né? Todos os ideogramas, né? Então o que é que ele fazia? As palavras que ele não entendia, os balões de diálogo que ele não entendia, ele completava com a imaginação dele, né? Então ele já tinha essa parte criativa dentro dele. Berserk era o mangá favorito dele. Olha aí, cara. O Miyazaki, ele gostava muito de videogames, né? Mas os pais dele não gostavam de videogames, né? Não gostavam assim, naquela coisa, né? Eles não gostavam porque eles queriam que o Miyazaki focasse nos estudos. Então ele passou grande parte da infância dele, né, e da adolescência jogando RPGs medievais, né? Aqueles jogos livros, né, que você comprava em banca de revista, né, e tal, e o D&D também. Então você já começa a perceber que as coisas já vão começando a se encaixar, né? Ele se formou em ciências sociais e foi trabalhar como gerente de contas na empresa Oracle, né? Aquela empresa famosa lá de banco de dados, né? E tudo, programação e tudo mais. Até que um amigo dele, né? Da empresa, né? Chegou pra ele e disse assim: ô Miyazaki, ô Mia, te mostrar um negócio aqui, mano, que é massa, mano. Tu vai gostar, tu vai gostar. Olha isso aqui, ó. Aí passou assim pra ele, DVD de um jogo de Play 2. O Miyazaki olhou assim e disse: que é isso, cara? Que jogo é esse aqui? Ico, clássico do PlayStation 2. E cara, quando ele chegou em casa e jogou o jogo, ele ficou maravilhado com esse jogo. Virou noite jogando, né? Ligava pra empresa dizendo: ei, mano, tô doente aqui da barriga, não vou poder, só para poder jogar. Ico e Shadow of the Colossus foram os dois jogos que praticamente foram as influências dele para entrar nesse mundo dos jogos, né? E o Miyazaki botou aquilo na cabeça, né? Cara, eu quero desenvolver jogos, eu tenho que fazer isso da minha profissão e tal. E os caras da empresa lá dele, porque o Miyazaki, ele era um cara muito esforçado, né? Ele sempre foi um cara muito esforçado. Os caras diziam pra ele: cara, tu tá louco, cara. Não vai sair da empresa, não. Tu tá aqui com cargo bom na Oracle. Tu é um cara esforçado. Pra que tu vai sair, rapaz? Pra que isso? Deixa isso pra lá. Mas aí o Miyazaki bateu o pé: não, quero ir desenvolver jogos sim. Ele pediu demissão da Oracle, cara. E foi pra rua, cara, pra pedir emprego nas empresas, né, nas produtoras de jogos. Foi rejeitado por várias empresas, até que teve uma empresa que aceitou: cara, você é um cara esforçado aqui, né, você é um cara gente boa, né, a gente tá vendo que você aqui é gente boa, a gente quer lhe dar uma chance. E o nome dessa empresa era From Software. E a From Software, na verdade, ela já era uma empresa de software, né, desde 1986 e passou a produzir jogos em 1994. E aí o Miyazaki entrou na empresa, né, e chegou um cara lá e disse: ô Miyazaki, vem aqui, estamos aqui com esse projeto aqui. O projeto já estava andando, cara, já estava no bonde andando já. E ele entrou como planejador de jogos no jogo Armored Core The Last Raven, do PlayStation 2, né? A Armored Core, que já era uma franquia conhecida, né? Já era uma franquia conhecida de robôs gigantes, né? E tudo mais. Eu acho que você
já deve conhecer Armored Core. Mas tinha uma franquia antiga da From Software, né, que estava meio que abandonada, né, e os caras estavam planejando fazer uma nova versão desse jogo, que era o Kingsfield, né, que era um jogo de RPG medieval, né, e tal. Bem antigo, né, um dos primeiros jogos, se eu não me engano, da From Software que eles lançaram, né. Eles estavam querendo reviver essa franquia. Mas o Kingsfield, ele nunca foi um jogo assim, um jogo sucesso de vendas e tal, e estourado. Tinha muitas dessas reuniões, né, pra falar que, cara, esse jogo não vai dar certo, não sei o que. Esse Kingsfield nunca vendeu muito bem, tal. E ele já nasceu, o projeto já nasceu sendo considerado um fracasso. E aí o Miyazaki, ele inspirado por aquelas coisas que ele jogava no passado, né, os RPGs de livro, né, os RPGs medievais, D&D, né, Berserk, tudo, né, os animes que ele assistia na época, ele chegou assim e disse, cara, ninguém quer pegar esse projeto, né, porque é um projeto meio fracassado, né, dá ele pra cá, daí. Confia no pai. Foi quando ele pegou toda essa bagagem dele do passado e jogou para dentro desse projeto. Nas palavras de Hidetaka Miyazaki, ele disse: achei que poderia ser a minha chance de fazer o que eu quisesse em um jogo. Poder fazer qualquer coisa. E o melhor de tudo, se as minhas ideias falhassem, ninguém se importaria, pois o projeto já era um fracasso. Foi quando ele começou a trabalhar no RPG e ele começou a colocar várias coisas para trazer um diferencial para esse jogo, né? Porque ele não queria fazer um jogo igual aos outros jogos, né, de RPG da época. O Miyazaki colocou uma dificuldade absurda dentro do jogo. Na verdade, o que ele fala sobre essa questão da dificuldade, ele fala que os jogos não são difíceis, né? Na verdade, ele queria trazer essa sensação de satisfação do jogador, né? Do jogador conseguir superar aquele desafio, né? É que ele quer que o jogador se sinta, tem essa sensação, né? De recompensa, né? Essa sensação assim de que superou um desafio grande, né? E vença aquele desafio e se sinta bem, né? Se sinta bem. A história que ele criou pro jogo é uma coisa um pouco assim obscura, né? Você entende uma parte do jogo, mais uma vez colocando aquela coisa do passado dele que ele não entendia, algumas histórias dos mangás que eles liam, e ele completava as lacunas da história que ele não entendia com a imaginação dele. Ele trouxe isso para dentro do jogo, né? Ele escreve uma parte da história e ele deixa outras lacunas da história, né, em aberto para que o jogador teorize sobre, cara, o que foi que aconteceu aqui, né, e tal. Isso é bem interessante, cara, do Miyazaki. Demon's Souls foi anunciado em 2008 e lançado em 2009 para o PlayStation 3, exclusivo do PlayStation 3, né. Inicialmente ele teve umas vendas medianas, né, no Japão, mas o boca a boca do jogo, cara, foi o que fez ele se tornar um sucesso. E a From Software achou impressionante o sucesso que Demon's Souls fez, que eles entregaram outro projeto. Faça mais, meu amigo Miyazaki, meu filho, vem cá, meu filho, faça mais para nós. Né? Os caras ficaram com aquela ânsia de ter mais um jogo, né? E foi aí que em 2011 o Miyazaki lançou Dark Souls, o primeiro Dark Souls, esse que era um jogo multiplataforma, né? Foi lançado para o PlayStation 3, Xbox e PC, né? O Demon's Souls foi aquele meio que sucesso orgânico e inesperado, né? Já o Dark Souls, né? Ele não foi desse jeito, cara. Foi um sucesso grande, cara. Desde o começo ali, todo mundo gostou do jogo e tal. Tem gente que reclama, né, do Dark Souls ali sempre, né? Mas entre os fãs, cara, que gostam de RPG, que gostam da franquia Souls, cara, consideram esse Dark Souls 1 um dos melhores jogos do Dark Souls já lançados, cara. Eu, inclusive, acho o primeiro jogo fenomenal. É o meu favorito da franquia Dark Souls. Agora, já consagrado por Dark Souls, né, em 2014, Hidetaka Miyazaki se torna CEO da From Software, cara, presidente da From Software. Em 2014 foi lançado Dark Souls 2, que dessa vez não teve a participação do Miyazaki, porque ele já estava envolvido em outro projeto que era um exclusivo de PlayStation 4, que era o Bloodborne, que é o meu jogo favorito da From Software, cara. Bloodborne
é sensacional. Em 2019, né, Hidetaka Miyazaki ele já era um cara consagrado, né, já tinha criado Bloodborne, Dark Souls 1, 2, 3, né, Demon Souls, né, e em 2009 ele lançou Sekiro Shadows Die Twice, que era um jogo de ninjas, né, na verdade esse jogo deveria ter sido Tenchu, porque os direitos do Tenchu tá com a From Software. Eles iam fazer o Tenchu e na verdade o jogo foi tomando forma, né? Foi ficando cada vez mais diferenciado e tal. E ele se transformou no Sekiro Shadows Die Twice, que foi o jogo do ano, cara. O último jogo da década que foi premiado com o jogo do ano, Sekiro. Cara, jogaço demais, cara. E ele é um dos jogos mais diferentes da From Software, né? Em relação assim ao Dark Souls, né, e tal, ao Bloodborne, ele é bem diferente, né, do Dark Souls. E o Miyazaki, ele sem querer, cara, meio que organicamente, né, ele criou uma legião de fãs, né, e tal, ele criou praticamente um gênero de jogo, cara, que é chamado de Souls-like, né, que são os jogos meio que parecidos, né, com Dark Souls, com Bloodborne, né, e tem muito jogo indie, cara, que os caras pegam o formato do Dark Souls, né, e fazem, né, um jogo de RPG também, né, com os moldes ali criados pelo Hidetaka Miyazaki, cara, inspirou muita gente a criar os seus jogos, né, a discutir sobre esse negócio de, cara, os jogos estão muito fáceis hoje em dia, né, cara, por que a gente não tem outros jogos difíceis, né, tipo Dark Souls, né, e tal. Ele gerou muita discussão ali em cima do mercado de games mesmo, né, cara, o cara consegue fazer os jogos que ele quer, do jeito que ele quer, e eu acho que é um cara muito importante para o mercado de games, cara, para justamente trazer aquela coisa raiz que a gente tinha nos jogos de videogame, que era aquela coisa que, cara, que você tem que ter um desafio dentro do jogo, cara, eu acho isso muito importante, cara, dentro do mercado de games. Vamos ver o que é que o futuro aguarda, né? O que é que Hidetaka Miyazaki ainda tem para nos oferecer, né? Daqui para frente. Vamos dar uma olhada, né? E tal. Inclusive, dá um comentário aí embaixo, né? Sobre os jogos da From Software na Dark Souls. Você gosta de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Demon Souls? Tá jogando Demon Souls no PlayStation 5? Eu não tô jogando, né? Porque eu não tenho PlayStation 5, né? Se inscreve aí no canal aí embaixo e clica no sininho aí para receber as notificações. Dá o like aí para ajudar a gente aqui nesse vídeo. Gostou desse vídeo? Já dá o likezão ali para ajudar a gente aqui, cara, no canal. Ajudar o canal a crescer, né? Vamos embora. Até o próximo vídeo. Abraço. Falou! Essa aqui é a Peach,